A você que acompanha a programação da TVA, começamos mais uma edição do Fala Deputado, o programa onde você acompanha as ações e as atividades dos parlamentares da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E o nosso convidado de hoje é o deputado Ismael dos Santos, do PSD, que também é presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas da Alesc. Deputado, obrigado pela presença. Satisfação comentar, Marcelo. Acho que é a primeira vez que a gente tem um bate-papo aqui com a tua apresentação e é um prazer cumprimentar os nossos telespectadores para compartilhar um pouquinho da nossa caminhada, da nossa trajetória no dia a dia aqui na Assembleia Legislativa. Já que eu toquei no assunto da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, recentemente foi lançada mais uma fase do programa Reviver, entrando aí no seu 4º ano de atuação com o financiamento público de vagas em comunidades terapêuticas. Que balanço o senhor faz? O senhor acompanha a atuação desse programa desde o começo. Que balanço o senhor faz até o momento do programa Reviver? Perfeitamente. Nós conseguimos, nesses últimos 2 anos e meio, eu acho que esse é o número mais forte que temos a compartilhar com os nossos telespectadores, 15 mil acolhidos em Santa Catarina. Numa rede de quase 80 comunidades terapêuticas. Isso é fantástico. Jovens que estariam embaixo da ponte, que estariam no ilícito e estão sendo acolhidos num espaço de terapia ocupacional, de convivência entre pares, de espiritualidade, compartilhando sonhos e projetos e principalmente a nossa proposta de ressocialização, fazendo com que aquele menino, aquela menina, aquele senhor que por alguma razão caiu no mundo das drogas, possa ter de fato uma mão estendida e uma nova oportunidade, uma chance de reconstruir a sua caminhada. As comunidades terapêuticas já fazem, independente da atuação do Estado, um trabalho nessa área de tratamento, Se preocupa-se às vezes muito com a prevenção, mas se esquece do tratamento. E a entrada do Estado ajudou aí a aprimorar ainda mais. Eu sempre lembro, a trajetória das comunidades terapêuticas de Santa Catarina tem aí 4 décadas de história, são 40 anos. E imaginemos nós, foram apenas esses últimos 3 anos, ou 4 anos no máximo, que o governo do Estado efetivamente decidiu encampar essa bandeira e ser parceiro conosco, graças a esse projeto chamado Programa Reviver. Temos tido aí a oportunidade de compartilhar, inclusive, com outros estados. Esta semana que passou eu recebi, inclusive, uma comitiva do Paraná, de vereadores e deputados, querendo conhecer o programa para também implementar no estado do Paraná. Enfim, a gente fica satisfeito em saber que está caminhando. É claro que há questões burocráticas que estamos superando. O governador nos solicitou que encurtássemos o caminho do recurso que saía do Fundo Social, passava pela Secretaria de Saúde, ia para a FAPESC, até chegar na FAPEU, a Fundação de Amparo à Pesquisa da Universidade Federal, e ela assim fazia o cadastramento e todo o monitoramento das comunidades. Agora nós estamos encurtando essa distância, até porque um projeto que já teve o seu começo, meio e fim, trazendo toda a proposta, saindo o recurso do Fundo Social, indo diretamente para a Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde, através das regionais de saúde, as gerências de saúde, é que faz a contratação dessas comunidades. O edital 3 teve a sua caminhada concluída, dia 27 de abril acabam as visitas técnicas às comunidades terapêuticas e a partir daí, então já com a plataforma devidamente estabelecida, graças à parceria que tivemos com a FAPESC, nós poderemos então, através da Secretaria de Saúde, tocar de forma bastante qualificada este programa de reabilitação de dependentes químicos. Deputado, falando da outra ponta, que é a prevenção, a gente observa que aqui na capital e também em outras regiões do estado, o número de homicídios relacionados com a guerra do tráfico de drogas, O senhor, na condição de presidente de uma comissão importante que trata desse assunto, qual que é a sua posição a respeito do que deve ser feito, deve se evoluir nessa questão das drogas, principalmente com relação à legislação? Muita gente, até pessoas conhecidas, como o ex-presidente Fernando Henrique, defende a questão da descriminalização de algumas drogas. Como que o senhor enxerga essa questão nessa tentativa de tentar combater essa questão da criminalidade, da violência ligada às drogas? O caminho não é a liberalização. Nós temos aí a experiência do Uruguai, muito recente, e quem acompanhou na mídia nos últimos dias, eu acompanhava o jornal El País, que é um dos principais jornal periódicos do Uruguai. Depois que foi estatizada a maconha, esse é o termo que eles estão usando lá, depois que foi estatizada a maconha, a criminalidade aumentou em 30%. 30%. Então, é um caminho que não deu certo, não é?
Acho que fica aí de exemplo e até de a grande argumentação que temos para discordar dessa ideia de Fernando Henrique Cardoso e de outros pensantes. O que nós precisamos, e você colocava muito bem, é a ênfase na prevenção, que é a pérola de todo o processo. A prevenção que começa na família, passa pela escola. Eu quero que mais uma vez tenham feito isso em cada intervenção e não canso de fazer isso, aplaudir a Polícia Militar no programa PROERD, que é fantástico. Nesses últimos 15 anos já passaram aí mais de 1 milhão de catarinenses. Isso é muito digno de mérito e de honra. 1 milhão de jovens, de crianças catarinenses que passaram pelo PROERD, que é uma vacina, não é? Para preparar os nossos jovens, nossas crianças para o mundo tão desafiador com as suas redes sociais que estão aí. Então é na prevenção que nós precisamos, sem dúvida, enfatizar. Agora, sem esquecer a outra ponta que você colocou. Aquele que já está no mundo das drogas precisa ter a mão estendida, não é, de um lugar acolhedor que possa, de fato, acreditar que é possível superar a dependência química. Mudando de assunto e tratando do seu trabalho como legislador, né? Recentemente a Assembleia derrubou um veto a um projeto de lei de sua autoria que cria mecanismos nas contas de luz e de água para que as pessoas tenham noção dos débitos, eventualmente de quanto elas estão devendo de luz e de água e como que elas podem fazer para quitar essa dívida, né? Qual que é a importância desse projeto que agora já foi transformado em lei, inclusive? Fiquei feliz, primeiro, com a aprovação da Casa e, segundo, com a derrubada do veto. Eu entendo que o governador não se inteirou do assunto, mas certamente os técnicos da questão jurídica da PGR, do nosso governo, entenderam que não tinha perspectiva constitucional, mas nós derrubamos aqui o veto, e é difícil derrubar um veto na Casa, mas foi uma grande vitória para o povo catarinense, porque água e luz, não é, são elementos de dignidade humana. Então, o que nós estamos propondo com essa lei? De que o cidadão catarinense, que por uma razão ou outra não teve condições do seu pagamento, às vezes até por esquecimento, deixou lá na gaveta, não venha sofrer o corte, porque aí vai ser duplamente prejudicado. Vai ter que pagar o corte e pagar ainda o que está em atraso. Então, que haja de fato esse aviso na fatura, olha, está atrasado, etc. e tal, e que já vem ali, a lei propõe isso, não é? Com o código de barra, a condição de que com aquela própria fatura ele possa eliminar os débitos anteriores. É uma questão apenas de justiça, não é? E de serviço que as concessionárias públicas precisam prestar ao cidadão catarinense. E que pode ser interessante para as próprias concessionárias, porque de repente elas recuperam uma receita que estava praticamente perdida. Perfeitamente. É uma questão não só de bom senso, mas também uma questão de justiça social. Bom, deputado, antes de iniciar o programa, a gente falava sobre a reforma política. Aqui fora do ar falávamos sobre a reforma política. Recentemente, a gente tem dado muita atenção à reforma trabalhista e à reforma previdenciárias, que já estão aí para ser votadas, já estão sendo discutidas, devem ser votadas em breve pelo Congresso Nacional. Mas o senhor falava de uma preocupação sua particular com a reforma política, né? O que motiva o senhor nessa preocupação, tendo em vista que ano que vem temos novas eleições e também, se a gente for analisar o que vem acontecendo no país, em termos de escândalos de corrupção, muito disso pode ser, não dizer coibido, mas podemos minimizar isso com uma boa reforma política. Eu tenho feito alguns discursos na tribuna do parlamento. Particularmente, eu sou favorável ao distritão, que é aquilo que está no imaginário popular. Tem 40 deputados, os 40 mais votados é que devem entrar. Até porque já passei por uma experiência muito traumática aqui nessa casa, quando fui o candidato mais votado nas eleições de 2002 e não alcei a uma cadeira porque o meu partido não fez legenda. Fiz 60 mil votos e não me elegi. Foi um misto de honra, mas também de frustração, por não poder ocupar essa carga que o povo catarinense havia me direcionado naquela ocasião. Bom, o que se discute hoje no Congresso Nacional? Há várias propostas, enfim, mas eu estive dando uma lida no relatório proposto pelo relator da reforma política e há duas coisas que me preocupam. A primeira é o voto em lista. Muitos estudiosos defendem, etc. e tal, como acontece já nos Estados Unidos e na maioria dos países europeus. Por que me preocupa? Primeiro, por uma perspectiva de casuísmo.
Não é? Ah, vamos para o voto em lista agora porque o meu nome está na Lava Jato, na lista do Fachin, sei lá eu o quê, então eu quero me proteger, vamos colocar no voto em lista que você não vai votar em mim, você vai votar agora no partido, certo? Essa é a perspectiva do voto em lista. Então, por isso eu sou contrário ao voto em lista, principalmente porque logo em seguida, 2020, nós vamos ter a eleição para vereadores. E como é que funciona o voto em lista? Há uma cláusula de transposição que diz agora que você fica na colocação da última eleição. Tudo bem, eu até ficaria confortável, seria o terceiro da lista, estaria dentro da proposta. Mas não é isso que eu estou pensando, não é na minha eleição, eu estou pensando na perspectiva democrática. Eu acho que nos pequenos municípios vai virar balcão de negócio. O sujeito quer ser vereador, vou pegar aqui Abdon Batista, precisa 300 votos para se eleger vereador, apenas hipoteticamente estou falando aqui. Chega lá o empresário e diz, olha, eu não tenho voto, sou antipático aqui na cidade, não tenho voto, mas eu posso financiar a campanha do prefeito, agora o meu nome é o primeiro da lista para vereador. É isso que vai acontecer. O partido vai virar, de fato, um balcão de negócios com os grandes caciques fazendo barganha por esse Brasil afora. Por isso sou contra o voto em lista. E a outra proposta também, que é temerária, é a questão do voto distrital. Existem dois modelos básicos hoje, dos Estados Unidos e Alemanha, que poderíamos citar como referência. Nos Estados Unidos, o voto em lista, ou melhor, o voto distrital, é o voto distrital puro, certo? Você só é eleito pelo seu distrito, ou se for para vereador, no bairro, 2, 3 bairros, ou então para deputado estadual, deputado federal, você pega a sua região. Qual é a preocupação? A minha preocupação é com candidatos, e aqui eu me incluo entre eles, que têm uma perspectiva pulverizada. Eu fiz voto em 291 municípios de Santa Catarina, são 295, faltaram apenas 4. Nós temos bandeiras estadualizadas, como essa questão da prevenção às drogas. Então, eu acho que o modelo alemão seria muito mais adequado para nós, que é o voto distrital misto, isto é, 50% dos deputados são eleitos pela região e 50% eleitos de forma estadualizada. Então o eleitor vai à urna tendo a possibilidade e a legitimidade de votar em 2 candidatos, um de forma distrital e outro de forma estadualizada. Acho que seria uma alternativa positiva essa proposta do voto distrital misto como é na Alemanha. O voto distrital tende a tornar as campanhas mais baratas, porque os candidatos não vão precisar percorrer um estado todo, de repente vão fazer campanha mais localizada. Isso aí também pode impactar também na questão de corrupção, porque os candidatos não vão se preocupar tanto em correr atrás de recursos para a campanha. É uma hipótese, a ver e aprovar, não é, no laboratório das urnas. Eu tenho, a minha grande preocupação realmente é a perspectiva de o voto distrital puro com a lista fechada. Você imagina um partido que vai eleger aí, sei lá, 8 deputados estaduais. Até porque há uma outra proposta junto a esta do relator, de que para cada um homem, 2 mulheres. Então você coloca um candidato masculino, 2 femininos, assim vai, sucessivamente. Então, vamos partir do pressuposto de que se respeite a última eleição, a colocação da última eleição. Aí quem ficou em 8º lugar, o meu partido, infelizmente, não fez nenhuma mulher, mas ele vai parar lá no 16º lugar, porque é um homem, 2 homens e uma mulher, 2 homens e uma mulher. Então, você acaba quebrando o desejo popular. Por isso que sou favorável ao distritão. Os 40 mais votados é que devem estar nessa casa, até porque, democraticamente, é assim que a sociedade o quis. E a questão da lista fechada, como o senhor mesmo disse, existe uma questão cultural. Talvez aqui no Brasil não haja tanta identificação assim com os partidos como existe em outros mais de países. 30 partidos, não é? Diferente dos Estados Unidos, claro, tem vários partidos, mas de fato se resume em 2 grandes partidos, democrata e republicano, e aí você tem uma perspectiva ideológica, diferente da realidade brasileira, que é muito local. E podemos pegar qualquer partido. Aqui na capital vai ter uma determinada linha de atuação e perspectiva ideológica, vai chegar lá em Chapecó, no Oeste, e ter uma outra perspectiva. Então isso é muito difícil de você trabalhar nessa colcha de retalhos que é hoje a questão partidária no país. Ok, deputado, agradeço o senhor pela presença nesta edição do Fala Deputado e até uma próxima. Obrigado, Marcelo, satisfação. Nosso abraço aos telespectadores, sempre colocando o nosso Gabinete 104 a serviço. Estamos aí buscando fazer mais e melhor por Santa Catarina. Obrigado.
Você acompanha a reprise destes e de outros programas no decorrer da programação da TVA ou no nosso canal no YouTube, que você acessa no www.alesc.sc.gov.br. A todos, obrigado pela companhia e até o próximo programa.